a olho nu parecia um avião. Foram fotografados vários objetos. Ele está perseguindo o drone. Está perseguindo o drone? Ela está indo atrás. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Forma de disco voador. Isso não é brincadeira. O mesmo barulho que fez para descer, fez para subir, subiu. Alguma coisa inexplicável. Parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Muito grande, com uma luminosidade muito forte. Parecia um sol. Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Contato. Muito bem. Boa tarde para você, bom dia, boa noite para você que está começando o nosso piloto do podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini, e comigo, trocando uma ideia para fazer o projeto crescer, para a gente poder fazer um negócio legal, para a gente poder falar aqui de várias coisas interessantes que vamos falar no decorrer desse pilotinho aqui com vocês. Guto Cornacchione. Eu falei certo, Guto? Boa noite. Você falou certo, é sobrenome de mafioso mesmo. Ah, o cara é mafioso, O sobrenome dele, isso aí, Cornacchione, você pode imaginar qual era meu apelido na época de faculdade, né? Você pode ter certeza que na edição eu vou pedir pro editor colocar aqui já a trilha do Poderoso Chefão. Isso aí. E é isso aí, cara. Estamos aqui para começar esse projeto onde nós vamos falar sobre o que nós vamos falar, meu caro Vini? Cara, nós vamos falar de muita coisa, né? Aqui o nosso projetinho, um projeto que nasce de algumas concordâncias em pensamentos e tudo mais, mas antes da gente começar a falar do que o podcast O Contato irá falar, acho que é legal a gente falar um pouquinho da gente, né, Guto? O pessoal saber um pouquinho da gente. A ideia desse piloto para você, caro ouvinte, que está aí ouvindo, seja lá de onde seja que você está ouvindo esse podcast, você vai ver que a gente vai aprender muito aqui. Somos dois novatos. Não vou falar novato, né, Guto? Mas vou falar assim, pessoas que estão... Somos novatos, a gente tem que ser sempre novato. A gente tá brincando, começar a brincar um pouquinho com o podcast também, mas você vai perceber que no decorrer, né, a gente vai aprendendo, vai pegando o jeito, então vai ser uma série de aprendizados que a gente vai ter aqui nesse projeto bem legal que a gente está criando. Mas vamos lá, Guto, vamos falar da gente. Eu quero que você se apresente, meu cara. Quem é você? Né? O que traz a sua pessoa ao podcast O Contato? Cara, é muito bom estar aqui contigo e, claro, com quem está ouvindo a gente. Meu nome é Gustavo Cornacchione, mas eu sou mais conhecido como Guto, mais conhecido por 5 pessoas, né? Mas é alguma coisa. E eu sou daqui do interior de São Paulo, tenho 40 anos. Quando a gente vai falar o que a gente é, né, a gente acaba falando o que a gente é profissionalmente, né? Mas eu diria que eu sou curioso. Sou sempre curioso. E profissionalmente, eu tenho uma empresa própria, né? Eu trabalho com filtros, mas sou músico, sou escritor, quadrinista, roteirista de quadrinhos, então já tive banda, já lancei disco, já escrevi livros, escrevo quadrinho, tenho meus quadrinhos lançados aí. E desde sempre fui muito curioso com questões do espaço, astronômicas, e quando você começa a pensar sobre essas coisas, mesmo
muito novo, quase criança ainda para adolescência, você acaba tropeçando também em filosofia, né? Porque se você vai pensar no universo, na origem das coisas, você acaba misturando filosofia também, então sempre tive muita curiosidade e ao longo do tempo li muita coisa sobre filosofia, astronomia e ufologia. Ufologia. Será então que o podcast, o Contato Podcast, é um podcast sobre ufologia? Será? Não sei. Vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente pra gente poder falar. Vamos perguntar pros universitários. Será? Mas vamos perguntar pros universitários? Isso aí, Guto. Cara, legal. E você, Vini? Então, cara, eu acho que, assim, a diferença minha pra você, eu acho que só muda aí o CEP, né? Uhum. Me considero também um cara curioso, me considero um cara que gosta de conhecer coisas novas e principalmente coisas do desconhecido, né? Vira aí até um paradoxo, né? Conhecer coisas do desconhecido. Mas eu sou também do interior de São Paulo, sou um cara que trabalha... não sou tão artístico como você, né? Nessa questão de música, quadrinhos e tudo mais. Mas eu tenho passei um tempinho no rádio aqui no interior, na minha cidade aqui. Trabalhei um tempinho no rádio, bem na época da pandemia, né? Fiquei um tempo no rádio. Então eu tenho algumas manias do rádio para a gente poder fazer gravações e falar em microfone, então eu acabo tendo uma mania, a minha mania de eu sou o Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini, é uma coisa minha que eu trouxe do rádio comigo, é uma coisa que eu gosto de usar. E atuo atualmente hoje no ramo de empresas, né? Indústria, questão industrial, tal, trabalho com prestação de serviço para indústrias, né? Numa empresa aqui da região de Campinas, né? Interior, não vou falar interiorzão, mas interior de São Paulo, né? Então, eu trabalho na área de segurança do trabalho, já fui eletricista, sou bombeiro civil, enfim, né? Mas onde tudo se encaixa, onde tudo começa a fluir, fala assim, mas onde que esses dois se parecem? Nós gostamos do desconhecido e gostamos de falar de ufologia, né? E é aí que vem o negócio, da onde que a gente começa com a ideia, onde dois malucos que se conheceram recentemente, né, Guto? Não dá nem pra falar. Dois meses, no máximo, aí que a gente se conhece. Se conhece de longa data. Amizade de longa data, né? Porque a gente não dá nem pra falar que a gente se conhece direito, né? Porque a gente vai estar se conhecendo no podcast pra valer, né? Aprendendo com o podcast e trazendo aí informação, trocando uma ideia, fazendo essa trocação de informação, justamente para poder ter para o pessoal crescer junto com a gente, né? Falando pro pessoal, né, a forma como a gente se conheceu, que é muito recente, como a gente comentou aí, esse interesse mútuo por ufologia, pelo fenômeno ufológico, vamos dizer assim, né, foi o que nos conectou. A gente se conheceu através do grupo de apoiadores do canal do Rony Vernet, e lá, assim, é um grupo, né, de alto nível, as discussões são sempre muito respeitosas, mas também, assim, o debate, as teorias e o estudo que é apresentado lá, que o próprio pessoal do grupo traz, são coisas que a gente não encontra facilmente por aí, e também em português, né? E então lá, conversando, a gente foi fazendo amizade, não apenas nós dois, mas o pessoal do grupo todo, e aí juntou, né, assim, a questão, né, os dispostos se atraem, né? Isso, exatamente. Eu tinha o interesse por ufologia, aliás, tenho, né, o interesse por ufologia, e tinha o interesse em produzir algo em cima disso, né? Além do fato de eu consumir muito podcast sobre o assunto, tanto podcast brasileiro quanto podcast estrangeiro,
E o Vini, você também, né? A mesma coisa, estava no mesmo grupo, Exatamente. tinha o mesmo interesse, já teve experiência com podcast, né? E também tinha interesse em fazer um podcast a respeito. E aí a gente conversou rapidamente, né? E chegamos a uma coisa assim, pô, eu tava procurando alguém para fazer um podcast junto, você também, então meio que casou as ideias, né? Exato. No meu ponto, eu acho que assim, acho que é válido a gente deixar bem claro pro pessoal, e provavelmente quem vai estar ouvindo aí, quem vai estar ouvindo a gente, vai estar acompanhando o projeto, vai estar acompanhando tudo que a gente for falar aqui. A boa parte do pessoal que vai chegar já vai ter ouvido falar do Hangar 18. Né? Sim. E eu acho que a gente tem que ser justo em citar o Hangar 18, que foi o divisor de águas. Né? O divisor de águas para a galera da ufologia, para a galera que curte ufologia, principalmente na época da pandemia, né? Onde o Zoucas e o Ribas, eles fizeram um trabalho fantástico ali, trazendo muita informação, trazendo casos ali, trazendo relato, trazendo notícia. E na época de pandemia, a galera tudo presa dentro de casa, começou a querer ouvir uma coisa nova, começaram a encontrar o Hangar 18, que começa antes da pandemia, né? Mas tem ali um boom de audiência na época da pandemia. E, obviamente, nasceram ali, como eles falavam, né? Dos ufofofos, saíram ali uma quantidade muito grande de podcasts. Então, a gente tem podcast hoje da área de ufologia, uma quantidade imensa. Né? Se você pesquisar, você encontra muitos, né? Tem o próprio, tanto os Zoucas quanto o Ribas depois, cada um tem o seu podcast. Outros ufólogos acabaram criando seus próprios podcasts também. E aí o pessoal que nostálgico, não, tá me fugindo a palavra, que é entusiasta da área da ufologia, acabou também, né, criando cada um o seu podcast, cada um do seu jeito, cada um com a sua temática, cada um de uma forma que acha legal e tá tudo bem, né, porque ufologia, claro. Eu acho que se tem um tema que a gente pode fazer da maneira que for, é ufologia. Né? É um tema muito amplo, né? Porque não existem certezas. É claro que essa da maneira que for é assim, sempre com responsabilidade e tal, mas como não existe nada certo ainda, é um assunto que está sendo estudado e descoberto, então tem 500 ângulos diferentes para ser explorado, né, cara? Exato. E o mérito do Hangar 18, não o mérito, são vários méritos, mas um deles, né, foi, acho que no meu ponto de vista, assim, foi uma questão quase que assim de uma alfabetização ufológica para uma geração. Com certeza, perfeito. Porque a gente assim, já é de uma geração, eu tô com 40 anos, eu já consumia eu consumia conteúdo a respeito de ufologia já fazia muito tempo. Mas na grande maioria, pelo fato de eu falar inglês, assim, na grande maioria era um conteúdo de fora que não abordava tanto a casuística brasileira, né? Mas para toda uma geração mais nova, então ele foi uma alfabetização mesmo, tanto a falar sobre os casos, quanto até mesmo o próprio vocabulário que gira em torno da ufologia, né? E o Hangar, ele acaba funcionando ali quase como uma enciclopédia, quase assim, tipo de casos, né? Sim. Dos principais casos, ou de muitos casos. E a nossa proposta com o contato não é ser melhor do que ninguém, não é nada. O que a gente pensou foi assim, o Hangar 18 e alguns outros podcasts fizeram esse trabalho hercúleo, né, de juntar um catálogo, criar um catálogo de casos, criar esse vocabulário e esse alfabeto dentro do público. A nossa proposta agora é de
partir daquele ponto para exploração quase especulativa. Sim. Então, a gente não vai estar falando de um caso específico. Os temas não vão... A nossa intenção não é falar do caso X, do caso tal, mas falar de temas mais especulativos, tanto para a gente que está estudando, quanto para quem está ouvindo acompanhar esse estudo com a gente. Em nenhum momento também a gente vai estar falando é isso, e quem tem que ouvir, quem está ouvindo tem que comprar aquela ideia nossa. Não. É mais jogar teoria, viajar bastante, né? Sim. Até, quem sabe, a gente pode passar um episódio inteiro discutindo uma teoria para chegar no fim e falar assim, puta, acho que isso não tem nada a ver. Tipo os documentários do History, né? Faz o documentário inteiro, chega no final inconclusivo. Exato. Mas então, a ideia é a nossa teoria veio, a nossa proposta veio nesse sentido, né, de partir de aproveitar o fato de que existe um grande interesse pelo assunto e que já existe um corpo de trabalho que foi construído aí ao longo dos anos, principalmente na podosfera, né, a respeito do assunto, falando quanto a relatos e tal. E agora a gente partir desse ponto, pegar na mão dessa galera que já tem um certo repertório de casos, e não pegar na mão deles e falar, agora é isso. Não, pegar na mão deles e falar, vamos viajar, vamos partir desse ponto que a gente já sabe algumas coisas e vamos especular. É bem isso, bem falado aí, Guto, bem explicado. Muito obrigado. Gastou o português, hein, o menino, hein? O rapaz gastou eu sou parnasiano quando eu quero. Então, assim, gente, a questão é a seguinte: a minha vontade no início, né, quando eu pensei, eu quero gravar um podcast. Então, somos duas viúvas aqui do Hangar 18, né? E aí a gente foi buscando em outros podcasts e automaticamente isso nos levou a acabar caindo no grupo de apoio do Rony Vernet, que faz um trabalho fenomenal aí para ufologia. O Rony é um cara assim, vocês vão ouvir a gente falar muito do Rony nos podcasts. Com certeza uma hora ele vai estar aqui. Vamos ficar no pé dele para ele participar com a gente também, porque é um cara fantástico, um cara que faz um trabalho de ufologia séria para valer. Independente do que você acredita, do que você não acredita. Eu, particularmente, vocês vão ver que eu vou evitar muito usar o termo acreditar, eu gosto muito mais do termo aceitar a teoria, seja qual for a teoria. O Rony é um cara muito pé no chão e ele vai pesquisar, ele vai a campo. Então, por conta dessa situação da gente de não ter o conteúdo do jeito que a gente queria, aí vai e se encontra dentro do grupo de apoio do grupo do Rony Vernet. E aí, num belo dia, a gente tá lá conversando e falando, que falta faz o Hangar 18. Mesmo tendo vários outros podcasts funcionando, mas que falta faz o Hangar 18, porque o trabalho era muito bom, né? E aí, eu peguei e joguei e falei, eu ainda tenho vontade de fazer algo desse tipo, eu sou da área de comunicação. Aí, de repente, o Guto, e como o Guto falou, mais do que depressa, ele já me mandou uma mensagem, falou, cara, vamos fazer esse negócio? Vamos fazer. Então já faz aí uns 20 dias que a gente tá, como que a gente vai pensar, o nome do podcast. Um mês já. Quase um mês já, e como que a gente vai fazer, o nome do podcast, qual que vai ser, o que a gente vai falar. A gente ficou 2 semanas batendo cabeça em nome de podcast, nome de podcast. E a sua esposa saindo do banho. Exatamente, ela sai, né, aconteceu ali um momento no banho ali de luz, e ela pega e fala, nossa, e se vocês chamarem o podcast de primeiro contato? Aí eu parei e falei assim, Guto, primeiro contato, o que você acha? Aí simplesmente a gente pegou e falou assim, não, o contato, que é o nome de, né, contato, o nome de um pai. Primeira coisa que eu falei foi, puta merda, como é que a gente não pensou nisso antes? Exatamente, né, os dois caras querendo fazer o podcast, como assim, a gente não pensou nisso? Porque, primeiro, contato, eu acho que é uma das palavras mais utilizadas quando a gente fala de ufologia. Segundo, né, é uma palavra, é o nome de um filme fantástico, né, um dos filmes de ufologia mais perfeitos que tem aí, né, baseado na obra do Carl Sagan, né? Então, assim,
maravilhoso. Foster, né? Com a Judy Foster. É uma teoria maravilhosa do filme. O livro é muito bom também, então... E isso não tinha passado na nossa cabeça de maneira alguma. Não, a gente tava muito longe. E aí, num banho interestelar aqui da minha esposa, ela soltou o nome aqui, a gente falou, caramba, meu Deus. Cara, mas eu já vi alguns lugares falando assim que tomando banho assim, com a água na cabeça é um lugar muito bom pra ter ideia. Exato, cara, eu concordo plenamente. Como eu não tomo banho, aconteceu. Aí, ó, temos algumas teorias, vamos começar com algumas teorias. Então, assim, gente, a ideia é essa, né, a gente começar a trazer, e assim, o nome O Contato também já é proposital para que nós não fiquemos só no cerne da ufologia. Exato. O Gustavo, principalmente, gosta bastante aí da parte sobrenatural. Eu tenho um pouquinho de medo de falar do sobrenatural, mas a gente quer entrar um pouco nessa parte também. Ter participação da galera. Não é nem que a gente quer entrar nessa parte, né? A gente precisa, né, cara? O assunto tá caminhando nisso, né? Aí a gente já tá exato. Tô até me adiantando um pouco, né? Mas assim. As teorias estão ficando fortes. As teorias e os comentários que vêm dos principais estudiosos do assunto no momento estão caminhando nessa direção do sobrenatural. De junção de várias coisas diferentes num fenômeno só, né? Tanto é que hoje em dia, e eu não me lembro disso antes, antigamente era ufologia, era paranormal, agora não, tá se falando o fenômeno. O fenômeno. Porque é só isso. Vem que engloba muita coisa diferente, né? Exato. Então a ideia é essa, a gente debater. Né? Então a ideia é trazer o pessoal para bater papo com a gente aqui. E não só ufólogo, pesquisador, não. A galera que estiver ouvindo com a gente, mandar mensagem, começar a interagir, obviamente, a gente vai querer ouvir a opinião dessa galera. Então, a ideia do podcast não é ter relato, né? O relato vai acontecer ao vivo. A gente vai... Ao vivo não, né? Porque vão ser... Talvez, né? De repente, numa live, quem sabe, né? Live futuramente vai rolar, né? Mas assim, os relatos vão acontecer ao vivo. Se a pessoa quiser contar o relato dela ali no microfone, ela conta. Mas a ideia nossa não é... O tema do episódio não vai ser evento exato. Tal, né? A gente não quer ir em cima de relato, a gente não quer ir em cima de um caso específico que aconteceu em tal lugar, com tal fulano. Não. A gente quer entrar num pega diferente para debater determinados assuntos sobre o fenômeno. Então, no meio da conversa, os relatos vão surgindo. Vão surgir, e aí, obviamente, no meio da conversa, você não conhece esse relato? A gente vai acabar contando, ou até simplesmente pegar, você não conhece esse relato? Vai lá no Hangar 18, episódio tal, tem esse relato aqui. Tem esse caso, tem o Relatos do Além, tem o Além da Imaginação, né? Tem o Relatos Flutuantes, enfim, né? Tem um monte de... Paranormal FM. Então, o Bunker X, tem um monte de podcast que fala aí de casos e relatos, né? E se a gente começar a citar aqui, a gente vai ter que fazer um episódio só para falar de podcasts que falam sobre. Né? Uma coisa que eu queria voltar aqui, falando do... Até voltando um pouco na conversa, né? Mas eu acho que merece ser dito. Que a gente se conheceu lá no grupo do Rony, né? Você estava falando a respeito de como o trabalho do Rony é sério e tal. O Rony, eu acho que ele é a junção perfeita de dois mundos, assim. Sim. Porque ele ao mesmo tempo que ele tá super em dia com a tecnologia, com as redes e com o mundo atual, assim, para manter contatos e tal, ele tem também aquela pegada do ufólogo raiz, que é ir lá no meio do mato. Exatamente. Ir a campo e pesquisar lá no lugar, em loco. Então ele junta muito bem essas duas fases da ufologia. Sim. E eu acho que é bom a gente deixar claro. Muitos ufólogos muito bons no Brasil, assim. O Rony é uma referência pra gente e tal, mas tem muita gente qualificada e
E espero que a gente possa trazer bastante gente para falar. E deixar claro também, né? Nós não somos ufólogos. Nós somos entusiastas. Nós somos meramente entusiastas. Então, assim, a gente... antes que alguém já comece a falar, mas os caras nem pra campo vai, porque tem essas críticas, né? A gente sabe que tem da galera que, o cara quer falar de ufologia, mas nem pra campo vai. Não é a nossa intenção, a gente não é ufólogo, né? A gente não faz a pesquisa de campo do fenômeno. Não, o nosso papel é comunicação. A gente quer trazer aí a comunicação para o pessoal de uma forma diferente, né? Do nosso jeito aqui, trocando uma ideia e informar, né? Assim como tem o Rony ele é muito legal também, porque o Rony é novo, né? Ele é um cara muito jovem, né? O Rony eu acho que não deve ter 40 anos ainda, e é um cara... O olho dele ainda tá bom. Exatamente. Só que assim, o Rony, além de tudo, ele é um cara profissionalmente, né, muito bem colocado, então ele é uma referência muito boa por conta disso. É um cara novo, é um sangue novo na ufologia, é um cara que tá fazendo um trabalho legal com a tecnologia voltada aí para a parte ufológica, para a parte sobrenatural, para a parte do fenômeno. O Rony ele já presenciou o fenômeno algumas vezes, ele já gravou o fenômeno algumas vezes. Então o Rony ele tem muito relato, só que assim, eu faço parte do grupo do Telegram também do Jackson Camargo, que é um cara que manda bem demais. É um dos caras também que eu admiro muito o trabalho dele. Posso falar que, teoricamente, hoje eu me interesso muito por ufologia, pelo caso que ele mais fala, que é a Noite Oficial dos OVNIs, né? Então, ele é um especialista da Noite Oficial dos OVNIs. No Hangar 18, eu acabei criando uma admiração muito grande pelo Carlos Alberto Machado, que é um cara que já fala de algo mais sinistro, porque envolve a questão ali de mutilação, mortes e tudo mais. Então, é um cara também muito bom para citar. E fora, né? Opa! Opa! De helicópteros pretos. Olha aí. O pessoal acha que só Bunker X sofre ataque dos homens de preto? Não, a gente nem começou e já estamos tomando porrada aqui dos caras. Tá vendo? Tivemos que finalizar a nossa transmissão falando um pouquinho das nossas inspirações. Quando fui citar o Boaventura, a casa caiu aqui. Pipocou tudo aqui. Mas vamos lá, meu caro Guto. Como eu estava falando, né, as nossas influências, né? Então tem uma quantidade de ufólogo muito grande aqui no nosso país. Tem de fora, né, também. Né, uma galera muito forte de fora que influencia, principalmente você, que é um cara que já tem essa questão do inglês, né? De acompanhar muito. Eu sou só um brasileirinho tupiniquim que não sabe muito bem do inglês, então eu não acompanho muito podcast de fora, sei dos podcasts do Joe Rogan, né, as entrevistas top que acontecem lá, mas nunca peguei para assistir, porque eu não vou entender nada. Mas são as nossas influências. Então, assim, nosso caro ouvinte, o episódio já tá ficando longo só para nossa apresentação, então isso já é a prévia do que vocês imaginam do que tá para vir aí no nosso projeto O Contato Podcast, ou Podcast O Contato, como você preferir, né? Onde, e se a gente continuar se estendendo aqui, né, Guto? Eu acho que a gente já começa a trazer tema já, né? A geração Z não sabe o que é isso. Mas a gente lembra do tempo de locadora, que quando tinha um filme muito longo, tipo Titanic, vinha 2 fitas cassete. Isso, dá pra ver que o negócio aqui, se fosse em fita de vídeo locador, ia ser tipo 2 fitas. Exatamente. Uma caixa só. Então ia ter aquele intervalo no cinema, o pessoal comia pipoca no banheiro. Isso. Mas aqui, nessa tecnologia maravilhosa, que é o podcast, a pessoa pode pausar, ir no banheiro, pegar um empréstimo com a agiota. Bem isso aí. Recomendo, empréstimo com a agiota é uma tática muito boa.
Tá uma prática boa demais. Né? Pô, Pelo amor de Deus. É Eu boa. recomendo. Faço toda semana. Eita! Então você já sabe, se de repente algum personagem. Se um dos dois sumir, provavelmente. Pode ser. Que Foi abduzido por um agiota Grey. AJ Grey, né? Mas é isso, gente. A ideia nossa do podcast é essa, né? Trazer aí. É uma coisa que eu tava pensando aqui, Guto. Você falou sua idade, eu não falei a minha, cara. Eu sou um rapaz de 33 anos. Indo pra 34, indo pra 34 aí. Provavelmente muita gente vai estar ouvindo isso aqui. Eu já vou estar nos meus 34, porque daqui a alguns dias eu já estarei nos meus 34. Eu tenho 40 com corpinho de 39. Olha que maravilha. Isso é disso que a gente gosta. Muita diferença. Então, gente, podcast, o contato, qual que é a nossa vibe? É essa aqui. A gente vai estar batendo papo, trocando ideia, fazer umas piadas de vez em quando, falar sério quando for necessário. O assunto sobre o fenômeno, e a gente, eu acho que é até legal, né, Guto? A gente trazer esse termo pro contexto, né? É o fenômeno, então não é ufologia só. Eu conheço até algumas outras pessoas que comentam, né? Tipo, que a ufologia de verdade ela morreu. A ufologia, como a gente conhecia, ela já morreu e a gente só não mudou o nome porque é fácil, né? Porque pegou. Mas a ufologia em si já foi, né? É outra coisa que a gente tem hoje. E a gente vai falar aqui sobre o fenômeno UFO, o fenômeno UAP, o fenômeno OVNI, o fenômeno aparições, o fenômeno espiritual, o fenômeno luz no céu, o fenômeno buraco negro, enfim, folclore, né? Conspirações também, né? Por que não? Mitologia. Isso, acho que a nossa ideia é deixar tudo muito aberto. E uma coisa que vocês podem ter certeza que vocês vão ver a gente falando aqui, cara, muita série, muito filme e muito livro. Porque se tem uma coisa que nós dois gostamos, é filme, série e livro. Né? Então a gente vai recomendar muita coisa pra vocês aí, provavelmente vamos fazer episódios, não vou nem falar um episódio só, mas vamos ter mais de 1 ou 2 episódios, ou 3 ou 4, onde a gente vai recomendar, debater, de repente pegar um filme só pra gente debater um filme inteiro aí, que né, tem muito filme saindo agora, então tem muito conteúdo, gente, muito conteúdo pra falar, muita coisa pra indicar. Né? Mas eu acho que da nossa apresentação tá bom, né, Guto? Acho que chega, né? Já deu, né? Ah, sim, a gente não tem muita coisa interessante pra falar de nós, não. O fenômeno é mais interessante. Show de bola. Então é isso. Meu caro Guto, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e por topar fazer esse projeto junto comigo, né? Pra gente poder fazer esse projeto junto aí. E quem sabe ser mais um. A nossa intenção principal é um incentivo maior para a gente poder estudar o fenômeno, né? E ter aí a oportunidade de conhecer pessoas diferentes que gostam do fenômeno, porque uma coisa que é triste é você estar na sua roda de amigos e você não ter com quem falar sobre o fenômeno. Você ser o maluco do disco voador. Exatamente. Então, já que nem todo mundo tem roda de amigo para falar do fenômeno, nós estaremos fazendo a nossa roda de amigos aqui para falar sobre o fenômeno. Beleza? É isso aí, meu cara. É isso aí, meu querido. Então, muito obrigado, viu, Guto? Prazerzaço estar com você aqui. Tamo junto. É o próximo episódio. O primeiro, né? Até o primeiro oficial primeiro episódio do podcast O Gundam.